Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Amém? E nessa noite eu trago uma palavra, uma mensagem que não é minha, mas do Espírito Santo, e que é justamente sobre ele, o Espírito do Senhor, o terceiro membro da divindade, a pessoa divina do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento. Me sinto honrado de poder ministrar a palavra do Senhor, me sinto honrado de ser cristão, me sinto honrado de ter o Espírito Santo habitando em mim, com tudo que seja falho, mas é óbvio que não é pelos meus méritos, assim como nós todos, é pelos méritos de Jesus. Atos dos Apóstolos, alguém já sugeriu que deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, nos seus 28 capítulos. E por qual motivo? Porque ele está impregnado do trabalhar do Espírito. Basta Atos dos Apóstolos para confirmar que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Basta Atos dos Apóstolos para mostrar que ele não é uma coisa impessoal, mas que ele é uma pessoa. E que ele é, como disse Jesus, o Senhor da seara. Porque Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. E é o que nós vemos em Atos dos Apóstolos. E quero salientar essa noite, irmãos, a igreja do Deus vivo não é uma igreja que vive se arrastando, uma igreja que precisa de animação de auditório, ou de uma igreja que se reúne cabisbaixa, ou que depende de alguns animadores, de alguns coaches para fazê-la ficar feliz. Ou, como disse certa irmã famosa cantando, que disse que a gente vem ao templo para se divertir. Eu não venho ao templo para me divertir. E alguns crentes vêm ao templo para serem avivados. Então eles entram, são avivados naquela noite, vão para casa quase que desviados, e precisam voltar de novo no outro culto para serem avivados. O pior é eles virem ao templo para sentir a presença de Deus. Isso é medíocre demais. Eu preciso ir lá no templo para sentir a presença de Deus. Amado, isso é uma vergonha. E aí o pregador tem que pregar dizendo: sinta a Deus. Queridos, o que foi? Seu coração não é um pombal, onde toda hora você vê o pombinho saindo, daqui a pouco ele volta. Ele sai e ele volta. É aquilo que a gente ironiza de vez em quando, satirizamos aquela frase corriqueira de alguns crentes: pastor, eu saí da graça. Eu não sei, se a pessoa soubesse que quando a graça sai, você fica na desgraça, eles nunca falariam isso. Porque se você não está na graça, onde que você está? Qual é o contrário de graça? Então não é bom usar essa frase. O que nós entendemos, irmãos, é que a igreja primitiva precisou de ser cheia do Espírito Santo. Jesus, em Lucas 24:49, eu digo ser cheio, ele disse: mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o texto de Atos 1:8 apresenta o Espírito Santo como um capacitador: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando se fala de poder, infelizmente passou-se a ideia de pessoas emocionadas chorando. Na realidade, irmãos, a presença de Deus nos leva às lágrimas, é verdade. Tanto a presença genuína, quanto o fato de eu perceber que Deus está usando alguém
Mas eu me emocionar porque Deus está usando alguém não me transforma. O que me transforma é quando eu sou quebrantado pelo Espírito. Minha lágrima vai fazer sentido só aí. E aí nos faz lembrar do Salmo 51:17. A um espírito contrito, a um coração quebrantado, Deus não rejeita. Porém, para que isso aconteça, falamos de manhã sobre essa parceria, eu preciso desejar, ou eu preciso, como diz a Bíblia Sagrada, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A Bíblia usa o imperativo, sede fervorosos, ou seja, seja você fervoroso. Está mandando você ser fervoroso. Não é Deus que faz você fervoroso, Ele te energiza para ser fervoroso, mas você tem que querer. É você que se quebranta, ou você que faz como Davi, no Salmo 51, versículo 10. Davi percebe que ele é mulherengo, ele percebe que ele não pode, como diz o ditado, ver um rabo de saia. O homem, acabou tropeçando lá com a Batseba, mulher casada. Então ele percebe, o Salmo 51 é escrito dentro desse contexto. Quando ele percebe que ele é um mulherengo e que ele é inveterado na sua prática, ele percebe que não está conseguindo vencer, o que ele faz? Irmãos, ele ora no Salmo 51, versículo 10, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável ou inabalável. Agora, por que Davi pede a Deus para criar? Porque ele não tinha. Porque você só pode pedir para criar uma coisa que não tem. Senhor, eu não tenho um coração puro, meu coração é obscuro. Eu olho com lascívia, eu vivo desejando o que não convém. Então ele vai para a presença de Deus e diz: Senhor, primeiro ele pede para ser renovado. Purifica-me com sopo e ficarei puro. E ele diz: Senhor, não retires de mim a tua presença, o teu Espírito Santo torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não está servindo a Deus por causa de uma alegria terrena, ele está servindo a Deus por causa de uma alegria celestial, aquela que suplanta qualquer coisa, qualquer adversidade à nossa volta. Então ele pede a Deus para criar um coração, a dar a ele um coração limpo, um coração puro que ele não tinha. E Deus ouve a sua oração. Agora, isso não vai acontecer com você dizendo: Senhor, eu estou aqui na cama do adultério, a hora que o Senhor quiser, o Senhor me transforma, que eu olho para a prostituta e diz: que nojo. Isso não vai acontecer. Muito estranho isso, você tem que rejeitar. Você tem que querer não estar ali, rejeitar. Ou seja, o que nós falamos sexta-feira? Foi sexta, né? A questão do sacrifício. Renúncia, sacrifício. O altar de Deus é lugar de sacrifício, querido. O que sacrifica? Nosso corpo. Filosofia do açougueiro é que a carne é fraca. Mas não é questão de um protesto externo, é um protesto externo. Eu quero compartilhar com vocês aquela fábula antiga do lobo que queria ser ovelha. A igreja já ouviu 1 trilhão de vezes, mas todo ensinador é repetitivo. Começa pela Bíblia, que é repetitiva. Vai repetindo com palavras diferentes, mas vai repetindo. Isso é coisa de ensinador. Então diz que o lobo queria ser ovelha. Isso é uma fábula, mas reflete bem o que estamos introduzindo aqui essa noite. E aí, diz que aquele lobo se vestia de ovelha, porque ele realmente queria ser ovelha. Ia para o meio do rebanho, pastava, comia capim, bebia água, mas foi ficando magro. Então de vez em quando ele percebia: eu vou morrer. Fugia para a floresta, tirava a roupa de ovelha, matava um animal, comia carne, bebia o sangue. Quando ele se sentia forte, voltava para o meio do rebanho vestido de ovelha, aquele ovelhão. Mas depois de várias vezes ele ter que entrar na floresta e beber sangue, comer carne, ele ficou angustiado. Ele disse: eu sou uma farsa. Eu estou fingindo que sou ovelha, por mais que eu queira, eu tenho prazer em comer carne e beber sangue. Eu tenho natureza de lobo. E então diz que aquele lobo, nessa fábula, ele olha para o céu e com um pesar no coração, ele clama: ó Deus, dá-me uma natureza de ovelha.
É muito parecido com o que Davi fez no Salmo 51:10. Ou seja, ele sabia que não podia rejeitar a carne e o sangue se continuasse sendo lobo. Ele tinha que pedir uma natureza de ovelha. O que Jesus produziu na cruz? Natureza de ovelha para quem era lobo. Mas você tem que querer ser ovelha. Tem que parar de caçar o que não deve e comer o pasto verdejante do Senhor, do Salmo 23. Guia-me às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Então, Atos dos Apóstolos, no seu item 1, eu quero trazer aqui algo sintético, fala do Espírito Santo como o capacitador da igreja. Atos 2, contrariando os inimigos do Espírito Santo, que serão todos destruídos com a sua placa de evangélicos, mas são inimigos do Espírito Santo, tem a pouca vergonha, a safadeza, e agora deixa gravado, a safadeza de gravar vídeo para falar contra a língua estranha, verdadeiros canalhas. A safadeza de gravar vídeos para contrariar o Espírito Santo, tem que ficar gravado dessa vez, porque isso é ser vergonhoso. Vale a pena isso, amado? Tanta coisa para esses homens fazerem, e eles têm a cara de pau de se dizerem homens de Deus, e vão para frente de uma tela falar contra o Espírito Santo? Será que eles não percebem, irmão, que isso é heresia? Será que eles não percebem que eles estão sendo inimigos de Deus? E quem é que é inimigo de Deus e fica de pé? Pior, é Deus deixá-los para apertar a mão do anticristo na grande tribulação. Mas ser vergonhoso, não tem outra coisa para fazer senão trabalhar contra o Espírito Santo, negar a sua deidade, negar o poder do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um carimbo nas profecias referentes ao derramamento do Espírito Santo. Não há como você ter uma igreja da última hora, poderosa contra o pecado, sem ser cheia do Espírito Santo. Você pode ser um ótimo religioso nos moldes seculares, mas para você ser alguém espiritualmente forte contra o pecado, só se você for cheio do Espírito Santo. Fale você língua estranha ou não, mas vai ter que ser cheio do Espírito Santo. Você não consegue, irmãos, vencer o pecado sendo carnal. Você não consegue vencer o pecado com filosofias. Você não consegue vencer o pecado com letra. Você só consegue com o poder do Espírito. Diga-se de passagem, está aqui a base. Então, Atos dos Apóstolos, não é doutrina. Não, ele é um carimbo nas doutrinas. Ele é um carimbo da profecia, nas profecias. Só os inimigos de Deus é que vão aparecer gravando vídeos. Homens sem vergonhas. E por favor, saia do meio deles, porque são lobos devoradores. Eles estão de olho na tua carne, estão de olho na tua lã, estão de olho no leite, mas não estão nem aí com a tua alma, se você vai para o céu ou para o inferno. E em nome de uma espiritualidade inexistente, o que a gente vê é um formalismo exacerbado. Item 2, o Espírito Santo não é só o capacitador da igreja, é o potencializador dos milagres. A igreja iniciante, você vai ver um número elevado de milagres. Qual é? Você vai negar que em nosso tempo não precisamos de milagres? Você vai dizer que isso foi só para a era apostólica? Quer dizer que o mundo, na podridão em que está, cessaram os sinais e maravilhas? É isso que você quer me dizer? Tem certeza que você vai me convencer de que em nossos dias não precisa de milagres? É óbvio que o maior milagre é o da salvação. Porém, o Espírito Santo nunca disse que deixaria de operar milagres, exceto para aqueles que adulteram o texto sagrado de 1 Coríntios 13 para negar isso. Porém, não há base para negar que o poder do Espírito está vigente. Que tipo de Espírito Santo é esse que você recebeu, que te faz depravado? Que te faz continuar pecando em nome de uma salvação fictícia? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, tem nojo do pecado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem temor de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é apaixonada pela Bíblia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não se sente bem num ambiente de lobos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive com a boca cheia de palavrões, como uma hiena cheia de carniça na boca.
É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Para que Deus derrama o Espírito Santo? Exatamente para nós termos poder contra o pecado. Pessoas de boca suja. Hoje escutamos um endemoniado falando, só pode ser endemoniado, falando na live que adora ver criancinhas sendo mutiladas. Tem cabimento, irmãos? Isso daí é pior do que um demônio. Eu acho que o demônio olha para ele e fala: você é um burro, porque eu já estou perdido e você, ao invés de se salvar, está querendo vir para cá sofrer comigo. Tem cabimento isso? Agora, o mais doloroso é você ver pessoas no nosso meio, ou seja, no meio dito cristão, trabalhando, gravando vídeo contra o Espírito Santo. É uma pouca vergonha. Item 4. Aliás, item 2, né? Isso. Item 3. O unificador dos santos. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. O Espírito Santo produziu um sentimento mútuo, uma unidade. E outra coisa, não pode haver uma igreja, irmão, sem Espírito Santo. O Espírito Santo é como a água do corpo. Muito mais, porque a água é 70%, pois o Espírito Santo é mais que isso. É como o oxigênio, muito mais que o oxigênio. É como o sangue que serpenteia o nosso corpo por meio das veias. O Espírito Santo é muito mais. É Ele que unifica os órgãos diferenciados para formar uma unidade. A unidade do corpo de Cristo. Coisa do Espírito Santo. Quer viver sem Ele? Impossível. Só dá para viver no reino de Deus com Ele. Não há outra forma, irmãos. Então, uma igreja que vive dependendo de corinho de fogo. Canta um corinho alegre, um corinho de fogo. Os irmãos aí da igreja Marvel, né? Os membros do pastor motoqueiro fantasma. Então, irmãos, esses daí precisam do corinho de fogo. Mas nós vivemos a presença de um Deus que é fogo, independente do corinho. Porque Deus é um fogo consumidor. Então, vida cristã é uma vida, quando a gente repete milhões de vezes, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida onde você sente prazer na presença de Deus, uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de repulsa aos demônios, uma vida de autoridade espiritual, uma vida onde você sente apetite pelas coisas do céu, uma vida onde você olha para todas as controvérsias e se sente feliz, sabedor: sou cidadão do céu, eu sou um embaixador, em breve o Senhor tirará a sua embaixada da terra. Isso é cristianismo. Cristianismo sem Espírito Santo não é cristianismo. 4. A pessoa divina do Espírito Santo, capaz de chamar, item 4, a pessoa divina capaz de chamar, preparar e enviar obreiros. Nossa leitura oficial, Atos 13, versículo 2. Orando e jejuando, disse o Espírito Santo em um livro histórico, contrariando os russelitas, os adeptos de Russell, Chastes e Russell, que dizem que não podemos usar aqui o pronome pessoal ligado ao Espírito Santo, porque em Provérbios também, lá diz que a sabedoria, eu uso o pronome lá, dizendo eu, a sabedoria. É claro que isso não é coisa de herege, porque lá é um livro poético, aqui é um livro histórico, não tem simbolismo. Eu não preciso usar esse texto para provar que o Espírito Santo é uma pessoa, não preciso, mas já está implícito e explícito o que ele está fazendo aqui. É ele que está no comando, não é uma força qualquer, é muito mais que isso, é uma pessoa divina. A outra pessoa que Jesus disse: quando eu for, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. É Ele que está falando aqui, o Eliezer divino, aquele que vai levar a noiva ao encontro do Isaac divino, Jesus.
E no versículo 2 ele disse: separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Coisas daquele que chama, daquele que prepara e daquele que envia. Irmãos, quem chama, quem coloca no coração um desejo ardente pelo céu e a paixão pelas almas, Espírito Santo. Espírito Santo. Quando Ele te chamou, porque Ele chama para você vir do mundo, Ele te chama, depois Ele te chama para te preparar e depois para te enviar. Interessante. O desejo ardente, irmãos. Nós ouvimos o testemunho de uma irmã em São Cristóvão, no Rio, de uma irmã que, uma jovem, se formou para ser médica, formou-se na medicina, muito branquinha, você vai entender por que eu estou destacando a cor dela, uma pessoa de posses, e ela de repente chega para o pastor da igreja e disse: pastor, Deus me mandou para o Amazonas fazer missões. E o pastor olhou para ela e disse: minha filha, você é uma médica, olha a sua pele, uma pessoa criada num ambiente que não está acostumada com floresta, com viver numa situação privada de certas comodidades, como é que você quer ir para o Amazonas? Ela disse: não, Deus está me constrangendo, eu sinto o ardor da chamada missionária, eu preciso ir para o campo, eu sinto o chamado de Deus para ir para o meio das tribos indígenas lá no Amazonas. Eu não conheço o Amazonas, só sei que ela queria ir para uma tribo indígena. Se lá não tiver índio, eu estou enrolado. Mas o fato é que ela queria ir para uma tribo indígena, ia para o lugar lá e é o Amazonas. E aí, ela insistiu com o pastor, e o pastor se recusou, mandá-la para se preparar, né, no seminário sobre missões, para que ela fosse. E de repente aquela irmã sumiu dos cultos, não apareceu mais. O pastor deve ter pensado, ela ficou triste, foi embora. Glória a Deus. Obrigado, pastor Abraão, salvou minha pele. Quem é bom de geografia e de história é o pastor Rodrigo. Eu sou uma negação nessa área. E então, ele nem deu a cola para mim, tá vendo? O pastor Abraão que deu. Ele nem deu a cola. Então, irmãos, aquela irmã sumiu. Passado algum tempo, o pastor estava preocupado se ela foi embora para outro, sei lá, procurou outra igreja, mudou de ministério, não sei, ela sumiu. E daí alguns meses ou anos, não me lembro, ela apareceu, toda marcada de feridas, picadas de mosquito, pele queimada do sol, com 2 índias atrás dela, e disse: pastor, preciso que o senhor vá inaugurar as congregações que eu abri na floresta. Estava cheio de índios convertidos. Irmãos, quando o Espírito Santo te chama, não adianta alguém ameaçar de morte, não adianta dizer que lá é difícil, não adianta você falar que lá vão passar fome. Quando Deus coloca um desejo ardente no coração de alguém, ninguém para. E Deus, está preparando uma surpresa para o planeta. Você não vai ouvir só eu falando. Deus está preparando uma surpresa. Os demônios que se preparem, eles já estão sabendo e tremendo. O globalismo está indo para o ralo, que é lugar deles, no lixo. Os progressistas estão sendo envergonhados. Mas quem é que está fazendo isso? Não é nenhum presidente, é o Rei dos Reis. E como diz o pastor Abraão, é o Adonai, é Ele, o doutor Espírito Santo, o Rei Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, o Todo-Poderoso Espírito Santo. E essa noite vocês guardem uma coisa: Deus pode ter tido no passado, repito essa noite, um Daniel, pode ter tido
um Daniel no passado, mas haverão muitos na última hora da igreja na terra. Pode ter tido um José, mas muitos Josés serão levantados nessa última hora da igreja na terra. Não se enganem, a igreja começou no meio do fogo e no meio dos sinais. Não pense que ela será arrebatada de outra forma. Deus vai fazer coisas muito maiores. Não se enganem, irmãos. Todos aqueles que estão brincando hoje de igrejinha vão passar vergonha, porque além das portas se fecharem, eles serão expostos na sua conduta injusta, porque o Senhor há de fazer isso. E não se enganem, não estou falando isso para você aplaudir ou para você dizer, oh nossa, não, eu só estou dizendo, e pode escrever, vai acontecer. Tão certo como Deus vive. E por quê? Porque a igreja está sendo conduzida por esse Senhor chamado Espírito Santo. É Ele. Velhos e crianças, pessoas adultas ou não, letradas ou não, não se engane, amado. Deus chama índio, Deus chama doutores, Deus chama homens iletrados, Deus chama homens letrados, Deus chama escritores, Deus chama soldados, Deus chama generais, Deus chama reis. E alguns presidentes dos nossos dias terão um encontro real com Deus. Por que isso vai acontecer, irmãos? Isso já está no processo, isso já está acontecendo nas entrelinhas e vocês nem perceberam. E lembre-se, toda mudança precisa de conflito. E calma, súbia, nós estamos tendo conflitos de todos os lados. Não se enganem, é o prelúdio do avivamento. Precisa haver juízo, precisa haver mudança, para depois acontecer o que Deus quer fazer. 5. Destacamos aqui homens que foram impactados pelo poder do avivamento do Espírito do Senhor, como Pedro, por exemplo, como Estevão, como Felipe, como Paulo e tantos outros que foram abalados pela presença de Deus. E foram homens que não tiveram problema de enfrentar a morte, porque eram testemunhas ou mártires, que é o sentido real, mártir, aquele que é testemunha, custe o que custar, está pronto para falar do céu, custe o que custar, não vai medir esforços. Quando você vê alguém medindo esforço, não foi avivado, não foi chamado por Deus, e se foi, ele já negou a chamada, já se vendeu como Balaão. Item 6, o Deus das alianças, aleluia, o Deus das alianças. Atos 10, o fato ocorrido na casa de Cornélio. Eu estava indo orar no monte, há alguns anos atrás, e estava muito frio. Eu morava Serra d'Água, estou apontando por causa do papo, morava na Serra d'Água, eu ainda morava lá, e estava muito frio. E tinha um pastor, hoje ele é pastor, a gente nem era do ministério, tínhamos começado na fé, hoje é o pastor Sebastião, e eu, os dois, ele morava perto da entrada do bairro chamado Zungu, né, ali naquela entrada, enfim, quem está aqui sabe do que eu estou falando, e eu morava lá mais para cima, e aí nós marcamos de ir para o monte, estava muito frio, e eu comecei andando ali nas ruas, fui atravessar a ponte para o outro lado, irmão, não tinha uma pessoa na rua, maior silêncio e um frio de doer. Isso era já umas 10 horas da noite, é o horário que a gente vai, e eu entrei na ponte, e quando eu entrei, escutei alguém entrar junto comigo. É normal, do outro lado tem pessoas, mas só que eu não vi ninguém na rua. Como é que alguém entrou na ponte, sendo que eu não vi chegar perto? E aí, irmãos, eu ia andando, a ponte balançava, fazendo aquela diferença de peso junto comigo. E como é uma ponte, parte de madeira e parte de ferro, no meio, de repente eu parei para que aquela pessoa se aproximasse. Parou o barulho, eu andei e continuou. E aí eu parei de novo, olhei para trás, irmão, não tinha ninguém.
E logo para frente, num campo de futebol, tinha uma árvore centenária. Essa árvore caiu. Ali naquela árvore centenária, diziam que havia uma assombração. As pessoas ali eram assombradas por um demônio ali, sei lá o quê. E eu pensei comigo, tinha luz até perto do campo, mas lá de baixo não tinha, era tudo escuro, antes de chegar na casa desse irmão. E eu pensei comigo, esse ser vai fazer graça a hora que eu chegar debaixo daquela árvore. Ele vai querer me assustar. Eu andando, irmãos, e ele arrastando os pés atrás de mim. E quando eu cheguei realmente na parte escura, aquele vulto escuro veio, irmãos, igual um vento, e parou do meu lado. Meu cabelo, queridos, parecia você jogar o ventilador por baixo. Meu cabelo ficou desse tamanho. Pelo do corpo todo arrepiou. E naquela hora, eu via como se alguém, estou falando da minha visão, abrisse a porta do céu na minha frente, coisa de segundos, e jogou igual uma bola, irmão, de fogo. Sei lá, uma bola. Parecia uma bola de fogo, não sei explicar. E ela caiu na minha cabeça. Quando ela caiu, irmãos, pensa na autoridade que eu senti. Eu era novo no evangelho. E eu virei para ele, irmãos, e o repreendi. Ele foi igual um foguete para o outro lado da pista, lá do outro lado, e ficou assim com aquele olho arregalado, assustado. E eu fui quase marchando para a casa daquele irmão e fomos para o monte. Lá, irmãos, na subida do monte, eu contei para ele o testemunho. Na subida do monte, irmãos, ele deve hoje testemunhar isso ainda. A gente via o mato, as pegadas pareciam desse tamanho, amassando o mato na nossa frente, subindo do nosso lado. Aí deu para ver o mato amassando e ele andando, mas não via ninguém andando na nossa frente. E lá o Espírito de Deus, irmãos, nos levou a orar com fervor, até que de repente nós escutamos como que uma grande muralha, aí foram os dois que escutaram, caindo para o lado desse bairro. Aquela muralha caiu, mas fez um barulho gigantesco, parecia que todo o vale tinha escutado aquele barulhão, mas só nós escutamos. E o Espírito de Deus tomou a gente naquele lugar, e o Espírito do Senhor me falou, lá em cima, meu filho, aqueles menos prováveis nesse lugar, aqueles que tu dizes, esses nunca virão, esses eu vou salvar, e vou fazer colunas. E daquele dia em diante, Jesus começou a tirar aquelas pessoas, irmãos, que você jurava que nunca iria se converter, e passaram a frequentar a casa de Deus. Isso chama-se Espírito Santo. Espírito Santo, você não se desanime, não deixe de orar por alguém que vive falando besteiras, que vive ignorando, não importa, continue orando. A água, você pode achar que ela não serve para furar uma pedra, mas ela fura. E você sabia que até o vento muda os formatos das rochas? Então, não se engane. Não se engane. João 3,8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não se engane. Continue orando. A coisa vai acontecer. Porque você está orando para aquele que faz milagres, o Espírito Santo. E Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão, e quando ele ora, quando ele está orando, ele vê um lençol descendo do céu com todos os animais que eram proibidos segundo a lei mosaica, e aquela voz disse para ele algumas vezes, levanta, mata e come. Como lá tinha porco, coelho e outros bichos proibidos, ele disse, mas na minha boca nunca entrou nada impuro ou que contamine. E aquela voz lhe disse, que era o Espírito Santo, disse para ele, não chame impuro, não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei. E de repente ele ouve uma voz que o chama, ouve uma voz, e alguns da casa de Cornélio vieram chamá-lo. Olha, Cornélio, um prosélito judeu, um camarada italiano convertido ao judaísmo, com mais uns 120 varões, manda te chamar. E lá na casa de Cornélio, quando ele começa a falar do evangelho, a Bíblia diz, e o Espírito Santo caiu sobre eles.
Caiu, não foi 1, 2, 3, não, foram todos falando língua estranha. Mas até aquela hora, os apóstolos entendiam que era para pregar o evangelho só para os judeus. Mas daquele dia em diante, eles entenderam que o Espírito Santo havia sido derramado para todo aquele que crê. Já era promessa da antiga aliança, já era promessa de Deus feita a Abraão, mas Deus ali, o Deus das alianças, quebra, sabe, o protocolo humano, quebra as expectativas humanas e mostra: quem está no controle sou eu. O Espírito Santo é derramado sobre aquele que ele quiser. Você creu? É contigo, vai receber. Aleluia. Pedro não fez nenhuma campanha, Pedro não botou a mão na cabeça de ninguém, ele só estava falando do céu, só estava falando de Jesus, e o Espírito Santo foi derramado. Item 6, uma igreja inflamada por ele, pelo Espírito Santo, em Atos 12. Em Atos 12, nós temos uma igreja que ora, temos uma igreja, irmãos, que fez o que eu falei de manhã, uma oração vivida, e não uma oração falada. A oração falada é aquela que você ora e nem você, de repente você fala: não sei nem o que eu falei. Tem gente que ora desse jeito, mas uma oração vivida não, querido. Eu me lembro de um pastor que, isso lá em Barra Mansa, pastor Cipriano Lopes, vou deixar gravado aqui o nome dele, homem de Deus, nunca vi ninguém orar igual ele. Meu filho, hoje um pastor, com 2 aninhos, 2 ou 3, quase 3 anos, orava com o rosto no pó, só porque o pastor Cipriano fazia isso. Ele tirava a chupeta, né? Chupou chupeta até os 5 anos. Ele tirava a chupeta, punha o rosto no pó e orava, porque o pastor Cipriano orava assim. E aquele pastor chegava para orar, irmãos, no domingo, escola dominical, ele chegava para orar. Eu chegava às 7 horas, porque eu orava de 7 da manhã às 9 para a hora da escola dominical. Só que quando eu chegava lá, irmãos, eu nunca consegui chegar primeiro do que ele, então ele chegava antes das 7. Aí eu chegava, a igreja estava, o ambiente do culto estava em silêncio. Mas o porteiro já estava lá. Eu falei: o pastor está aí? Ele está. Atrás do púlpito, de rosto no pó, ele estava em silêncio. Lá pelas 7, alguma coisa, ele começava: Deus, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e quem sara todas as tuas enfermidades. E aquele homem começava pacificamente naquela oração, irmãos. A gente sentia o céu na cabeça. E sabe o que acontecia? 9 da manhã, quando ele falava amém, a gente pensava que tinha orado 1 minuto, e a gente tinha orado 2 horas. Em nossos dias, crentes morram de vergonha. Vocês não conseguem ficar 5 minutos de joelho, nem sentado orando, porque dorme, e se ficar em pé cai. É sério, irmãos, os crentes da nossa época não oram, ficam cansados, com sono, tudo novo, mas parece que tem 400 anos. Lembra do que Jesus falou para os discípulos lá no Getsêmani? Nenhuma hora vocês puderam velar comigo, nenhuma. Eu estava orando, e um pastor, onde eu congregava, um amigo meu, ligou para mim, eu não atendi, claro, eu estava no quarto orando, ou no gabinete, não me lembro, e ele ligou, e a minha esposa nunca vai me chamar se eu estiver orando, assim como eu nunca vou chamá-la se ela estiver orando. Ela está em reunião com o rei, quem sou eu para entrar e atrapalhar? E eu estava orando, e ele veio, ligou, não me lembro, aliás, ele ligou, não me lembro, devia ser 1 da tarde, depois ele ligou 3 horas, ele está orando, mas o que ele está orando? Já liguei 1 hora, estava orando, 3 horas está orando, e ele ligou 5 horas, e eu ainda estava orando, porque o negócio estava bom. O que estava bom? Reunião com o rei. Aleluia. Você está achando que a gente ora assim porque nós somos bambambãs? Não, nós só podemos orar assim se o Espírito Santo estiver junto. Aí a gente não vê a hora passar, porque a coisa vai ficando boa. Minha esposa, um dia a gente estava assistindo um filme,
filme de ação. E de repente Deus me deu uma revelação no texto, irmão. Mas eu estava assistindo o filme. Que eu falei, pera só um pouquinho. E eu fui lá num quartinho que a gente tinha, um gabinetezinho, e escrevi o que Deus me falou. Voltei, fui de novo. O filme acabou, fomos para o quarto. E quando eu deitei, irmãos, não estava conseguindo dormir, sentindo a presença de Deus e o Espírito Santo clareando aquele texto, mais ainda, eu me levantei, deixei o quarto, fui de novo para lá. E quando eu estava escrevendo, a minha esposa apareceu na porta e fez assim para mim: você deve estar maluco. Não, irmãos, é porque quando você começa a ouvir Deus falar, nada mais interessa. Aleluia. Isso é coisa do Espírito Santo. Eu estou falando isso para você entender. Não tem super crente. O que tem é um Deus todo-poderoso, apaixonado por nós. Eu consigo ouvir o amém aí de todos? O que tem é um Deus apaixonado por nós. Estou usando linguagem humana para você saber. Um Deus que, como diz o nordestino, está doidinho para falar contigo. Doidinho para poder te encher. Doidinho para te fazer uma bênção. E você não entende. Porque você só quer andar com Ele nos seus lugares. Chama andar súbia. Está errado. É Ele que quer que você ande onde Ele anda. Você está enganado. Você quer que Ele vá onde você quer ir. Não, vai aonde Ele quer. Aleluia. Irmãos, só os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Não interessa se você é adolescente, se você é criança, se você é idoso. O Espírito Santo está interessado em você. Leia Atos dos Apóstolos e veja ele trabalhando, chamando, preparando e enviando obreiros. Veja ele na oração da igreja de Atos 12, onde Pedro está preso, e é um dos textos que mais me chamam a atenção. E por quê? Dentre tantos, é porque Pedro, irmãos, tem a visita de um anjo, literalmente falando. Ele está preso, eu creio que eram 3 portões, me corrijam se eu estiver errado, e ele está amarrado entre 2 soldados e um tronco. Ele tinha a capa dele, o anjo chega e disse: Pedro, pega a tua capa, vamos. Ele se levanta, a capa, pega a capa, as algemas caem. E o que acontece? Pedro passa pelo primeiro portão aberto, segundo, terceiro. Quando ele sai lá fora, ele percebe que ele não estava dormindo, não era um sonho. O anjo vai para um lado e ele vira para a casa de Marcos. Quando ele chega na casa de Marcos, a igreja estava orando para que o Senhor o libertasse. E aí quando a menina corre na porta, diz para os irmãos que estavam orando: é Pedro. E eles não acreditaram. Olha só, irmãos, estava orando e não acredita que Deus faz milagre. Aí disse: deve ser o espírito do Pedro, porque ele está preso, não tem como sair. Misericórdia. Você ora e não crê no milagre. E finalmente descobriram que era Pedro. Uma igreja que orava para fazer o céu se mover. Nunca descobriram como é que o Pedro saiu de lá, irmãos. Pedro saiu em corpo, ele não é espírito. E como é que ele sai se as portas estavam fechadas? Deixa para você pensar em casa, depois da mensagem. Pedro é solto na oração da igreja fervorosa. Uma igreja que cria no poder de Deus. Item 7. Os desdobramentos missionários, mesmo em meio às perseguições. Paulo, Pedro, Silas, Barnabé, Timóteo e por aí vai. Os desdobramentos. Sabe o que você vê em Atos, irmãos? Uma igreja ativa. Sabe o que você vê em Atos? Uma igreja inflamada. Sabe o que você vê em Atos? Uma igreja apaixonada. Coisas do Espírito Santo. Isso a gente chama de avivamento. Alguém de vez em quando pergunta: misericórdia, você começa a conversar com uma missionária, sei lá, um irmão, e você fica horas, o telefone chega a esquentar no ouvido. Como é que aparece tanto assunto? É fácil. Pensa naquela menina que você estava apaixonado. Tu ficava 4 horas falando, e aonde você arrumava tanto assunto? A bispa que eu diga. Haja aquele cartãozinho de telefone, aquela, sei lá, aquela fichinha.
Era a ficha. Ou então ligação, bom, deixa para lá os detalhes. Mas, ou então ia trabalhar longe, aí ligava, meu cartão ia embora, porque ela ia contar as histórias dele, ia contar a minha. Como é que fica tanto tempo conversando? Ué, lembra do namoro? Além das dificuldades que você enfrentava, ainda ficava, quando não podia ir, era no telefone, quanto tempo você ficava? Hoje eu fico pensando, da onde saía tanto assunto? E de conversar com o Espírito Santo eu sei. Salmo 42, 42? Como servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É coisa de noiva apaixonada, irmãos. Mas isso não vai acontecer com letra somente. Isso só vai acontecer com pessoas que estão dispostas a morrer para o mundo e viver só para Deus. Você nunca vai se apaixonar por uma mulher se todas que estão na rua te deixam doido. Só o dia que você escolheu uma só. Você nunca vai se apaixonar por um homem se todos que você encontra na rua você fica fazendo unidune, terça, lamé, minguê, um sorvete colorido para você. Vou ficar com os 4, com 5. Nunca vai acontecer. Não pense. Outra coisa, mas quando você ler o que Tiago escreve, ele, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago 4,4, obrigado, mano. É isso aí, os universitários estão apostos aqui. Tiago 4,4, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ora, você quer ser apaixonado pelo céu, tem que se divorciar do pecado, tem que abandonar a amizade com a carne, a amizade com o mundo e os feitiços do diabo, as fantasias do cão. Tem que abandonar, irmãos. Se você está com pena, nunca vai se apaixonar ou amar ninguém. E se você ama o mundo, fica impossível de amar a Deus. Abandona tudo isso e escolhe só Ele e seja só dele. Atos não termina. Item 8. Atos não termina. O cânon sagrado, irmãos, está fechado, tá? Eu entendo. Mas ele sugere que a igreja odierna, ou a igreja atual, movida pelo Espírito Santo, está continuando escrevendo a sua história. E essa será lida no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Guarde uma coisa, querido, vocês que estão na live e vocês que estão presentes, como já disse certo pastor sabiamente, tudo o que está acontecendo aqui está acontecendo também na live ou nos computadores eternos. Cada postura, cada reunião, cada palavra, cada leitura, cada suspiro, cada oração e cada louvor, essa coisa está acontecendo no mundo espiritual. Por isso, essa noite, abrace-se com o Espírito Santo. Faz tanto tempo que você não conversa com Ele, não é? Quanto tempo faz que você conversa com Ele só na base do formalismo? Aquela conversa de político. Oi, meu amado, estamos juntos. Para com essa palhaçada. Fala a verdade para Ele. E aí me faz lembrar de uma irmã. Escreva a tua história. Me faz lembrar de uma irmã muito educada, uma dona de uma loja no centro de Volta Redonda. E ela muito educada mesmo, com todos. Oh, meu querido, bom dia, boa tarde, como é que está a família e tal, e muito pacífica. Só que eu olhava para ela e dizia, isso é casca. E um dia, ela sentada, pode ser para ganhar aquele sorriso de loja, né, de vendedor de loja. E aí, certo dia ela estava sentada numa reunião, tinha outros irmãos, pastores e tal, e eu olhei para ela. Os irmãos sabem que a gente fala. Eu disse, vou falar o nome dela aqui não, que vai ficar gravado, não é legal. Eu olhei para ela, apesar de ser amiga da gente, olhei e falei, olha, todo mundo que te conhece diz, fulana, que amor de pessoa, que pessoa doce, mas você sabe que isso é falso, porque você é egoísta. Ela era uma solteirona. Falei, você é egoísta. Meu sabonete, minha toalha, minha casa, meu carro, minha loja, você não divide nada com ninguém? E ela, verdade.
Esse sorriso seu aí é fabricado. Ela, verdade. Esse personagem que se apresenta para as pessoas, todo mundo gosta, mas é falso. Você se comporta como artista. Ela, verdade. E você nem vive a sua vida. Você vive a do teu pai que morreu. Ele morreu, você virou o pai da família. Nem vive a vida da fulana. Vive a vida do fulano. E ela, verdade. E aí, irmãos, o resultado, ela foi visitar uma igreja aí, um ministério da Assembleia de Deus, visitou os irmãos, deram oportunidade alegremente, disseram, está conosco a irmã, olha, quase que eu falei o nome, glória a Deus que eu não falei o nome, a irmã fulana, da loja lá, a irmã fulana está conosco, e, né, aí eu posso falar que era da igreja metodista, e aí ela foi. Quando ela pegou o microfone, irmãos, ela disse, tudo que eu falei, ela repetiu, falou para a igreja, vocês estão olhando para mim e achando que eu sou uma pessoa muito solidária, muito amável? Tudo casca. E foi falando, irmão, ela tirou a máscara na frente dos irmãos. Resultado? O céu veio na terra. Sabe por quê, irmãos? Porque falou a verdade. A verdade liberta, querido. Para de ficar inventando. Você não é o que você está dizendo. Por favor, fala a verdade. Faça como Jacó. Qual é o teu nome? Ele, suplantador. Bom, é o nome que me deram. Fala a verdade. Quando perguntar o teu nome, por que você fica... Não, fala a verdade. Senhor, a verdade. Uma vez eu fiz uma oração diante do Espírito Santo, mas foi libertadora. Eu estava cansado de lutar contra um pecado e não conseguia vencer. Aí eu cheguei perto do Espírito Santo, só eu e ele. Não tinha aqueles crentes fofoqueiros para poder apedrejar a gente. E eu disse, Espírito Santo, aquela prática é nociva, é nojenta, mas eu sou doidinho para praticar. Tu sabes, eu gosto, mas eu sei que vai me levar para o inferno. Mas eu não quero continuar gostando. Falei para ele, eu gosto que faça isso, mais isso e isso. E era coisa podre. Eu tinha vergonha até de falar, mas só que eu abri a boca e falei, Espírito Santo, ó, tudo isso aí. Mas vê se o Senhor me tira desse negócio. Eu não gosto, isso aí não é para mim não. Muda a minha vida. Libertador. Deus sabe o que está no teu coração. Larga de ser fingido. Larga de falar para a gente o que a gente quer ouvir. Que é aquele menino que eu fui aconselhar. Chegou para mim e disse, sabe, envolvido com drogas, e ele disse, mas ele falou para mim assim, eu quero fazer bacharel em teologia, porque sinto o chamado de Deus. Eu quero, sabe, ser uma pessoa assim, usada pelo Senhor, apaixonado pela Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. E foi falando, ele alugou meu ouvido uns 5 minutos, ou mais, e de repente, quando ele terminou, eu falei assim, falou tudo? Aí ele falou, falei, agora fala o que eu teria raiva de ouvir, aquilo que eu não gosto. Ele, como assim? Porque até agora você falou o que eu quero ouvir, fala a verdade. Ele, vem cá, quase 10 minutos falando, você não acreditou no que eu falei? Eu falei, nenhuma palavra. Você é um artista, teu sobrinho. Porque ele é um homem de Deus hoje, está no evangelho firme, eu posso falar, né? Problema nenhum. Fruto da oração da tia, também, da mãe. E aí, foi lá para casa, levou. A mãe mandou para lá por isso mesmo. Cheguei e falei, tu falou tudo que eu queria ouvir. Igual teu pai, um artista. Agora fala o que eu não gostaria de ouvir. Aí ele falou, a verdade é que eu queria ser um traficante famoso. Falei, então não conta mentira, fala a verdade. Hoje é um presbítero, né? Jesus libertou o homem, irmão, porque falou a verdade. Para de inventar, para de ser falso, fala a verdade. Deus não vai te destruir se você falar a verdade, não. Vai se você falar mentira. Mas quem fala a verdade, só o diabo não quer que você fale a verdade, mas Deus quer. Glória a Deus. Deus amado, em o nome bendito de Jesus Cristo, nós cremos que Tu estás presente, e que o Senhor tem ouvido o clamor, o pedido, e visto as lágrimas daqueles que diante de Ti, diante do altar, clamam por mudança, clamam por uma transformação, clamam, meu Senhor, por uma cura, clamam, Senhor, pela salvação de almas, clamam para que o Senhor dê sucesso como ao Teu Filho
nessa cirurgia. Tu és poderoso. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor nestas coisas. Em nome de Jesus, levante um povo avivado, um povo cheio da unção dos céus. Sacode as nações como tem as promessas do Senhor mostrado para nós. E exalte a tua destra no meio das nações, no meio das vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.